Graças a Deus, irmãos, amém? Louvado o nome do Senhor, aí toda a honra, toda a glória. Vamos apresentar esse momento. Feche seus olhos. Deus, ainda diante do Senhor, apresentamos a Ti esse período de louvor e adoração. Que o Senhor receba, Senhor. Deus, eu peço a Ti que receba também as nossas vidas em louvor e adoração, assim também os dízimos e as ofertas. Eu peço que o Senhor derrame as ricas bênçãos do Senhor sobre o Teu povo, esteja suprindo a necessidade de todo aquele que é dizimista e que é ofertante na casa do Senhor. Derrame as bênçãos, Pai do Senhor. Pai, peço que venha falar aos nossos corações nessa noite. Ministra, Senhor Deus, a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Abra sua Bíblia ainda, lá no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, nós já lemos, e nós vamos fazer um apanhado do capítulo 1 e entrar no capítulo 2. Amém? Capítulo 2, vamos ver o capítulo número 2, primeiro versículo, nos fala assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Até aqui, amém? Então nós vamos meditar nessa noite, nessa parte, ou do capítulo de número 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 4. É importante que você esteja com a sua Bíblia aberta, principalmente aí você que tem aquela folhinha, você que tem essa linhazinha, deixa marcado aí, porque vai que de repente eu resolvo ir para um outro capítulo e você vai me acompanhar, e aí na hora que você tiver que voltar para Hebreus, você não perca. Amém? Está combinado assim? Joia? Amém. Vocês são bom demais. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Hebreus, uma carta escrita aos Hebreus, o autor, ele é desconhecido, a grande debate de quem escreveu sobre essa carta, mas o importante não é quem escreveu, mas é o conteúdo, e qual que era a problemática que havia no meio dos hebreus ou dentro da igreja do Senhor Jesus. Havia infiltrado um grupo de judaizantes no meio da igreja, no centro da igreja, e com isso começou a levar o povo a desviar da presença do Senhor, a afastar dos caminhos do Senhor, e até mesmo usando não só de ensinamentos como o Velho Testamento, a prática da circuncisão, a adoração a anjos, mas também por meio às vezes até de violência. Está lá no capítulo de número 10, deixa um pouco isso registrado. Mas o autor, os hebreus, ele está vendo que a comunidade está deixando de congregar, que os irmãos, eles estão deixando de congregar. Por quê? Porque eles começaram a dar ouvidos aos rudimentos, dar ouvidos a falsos ensinamentos, como a pressões, a perseguições, e aí eles deixaram de congregar. Tanto é que lá no capítulo de número 10, o autor ele faz uma advertência: não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, ou como vocês estão vendo que está acontecendo no meio da comunidade. Então, ele preocupado, ele vem trazer esse ensinamento do início ao fim,
salvação, ela não é por meio de obra, é por meio da fé da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E já no primeiro capítulo, ele destaca essa revelação de Deus e a pessoa do Senhor Jesus. Olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, que também herdou todas as coisas. Você está falando de Jesus, está mostrando que Jesus tem essa supremacia sobre os anjos, ele é superior aos anjos, que nós devemos atentar a isso. Ele deixa claro que essa palavra de fé, de salvação, lá no início, Deus usou quem? Deus usou tanto anjos quanto os profetas para falar ao coração do povo, para falar da igreja do Senhor. Mas a primeira igreja, no caso os hebreus ou os judeus, a igreja de Israel, mas também, ou seja, primeiro eles e a nós também. Então foi feito isso, mostrando essa grandeza do Senhor Jesus Cristo, e mostrou que Jesus ele foi introduzido aqui nesse mundo e fez a purificação pelos pecados, e depois de purificar pecados, ele subiu aos céus, está sentado lá, aguardando, ou seja, o grande e glorioso dia em que ele há de voltar para buscar a sua igreja. E depois ele deixa muito bem claro aqui, que lá no versículo de número 10, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então mostrando que Deus ele criou todas as coisas. Olha, o versículo de número 11 chama a atenção. Eles, ou seja, aquilo tudo que foi criado, eles perecerão, tu porém permaneces, sim, todos eles envelhecerão como a veste, como a roupa. O versículo 12, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados, tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ou seja, toda a criação, toda a obra que você vê e consegue observar, foi tudo criada por Deus, por Jesus Cristo. O João fala que todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dele, e sem Ele, tudo que existe jamais viria a existir se não fosse Ele. Então Ele é o Criador. Porém, deixa muito bem claro que a criação que nós vemos, ela vai passar. A natureza vai passar, esse mundo vai passar. Tanto é que João fala o seguinte: olha, fugiu o que João falou. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Amém? João fala isso, eu vi um novo céu e uma nova terra. Pedro deixa claro que a obra que nós vemos, ela será consumida pelo fogo. E já que o autor dos Hebreus fala que ela vai envelhecer, na verdade estão todos falando a mesma coisa, que esse mundo ele vai acabar. Esse mundo vai acabar, tudo vai passar, porém Jesus permanece para todo sempre. Amém? Glória a Deus. O versículo 13, olha, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos seus pés? Ou seja, ele jamais chamou nenhum anjo para sentar do lado dele, mostrando que foi Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então preste atenção, uma das funções dos anjos, anjo o quê? O anjo é mensageiro. Não tem um carteiro que traz a carta todo mês, entrega lá? Ele é o mensageiro, ele é o anjo. Anjo é esse, mensageiro. Então, qual é uma das funções dos anjos? Trazer algumas mensagens, entrar em batalhas, ajudar a livrar, mas eles estão a serviço também de quem? Daqueles que hão de herdar a vida eterna, daqueles que vão herdar a salvação. Então os anjos estão aí trabalhando, não é para nós adorarmos anjos, mas os versículos anteriores, como fala o final de todas as coisas vão acabar, mas o nosso Deus, ele permanece assentado em majestade, os dias dele não tem fim. Fala que ele é eterno, e aí entra justamente no capítulo
2. Por esta razão, agora preste bem atenção, ele fala dessa grandeza de Jesus. Todas as coisas foram criadas por meio dele, mas essas coisas que nós vemos que foram criadas vão passar, mas ele permanece. E aí o autor fala, por esta razão, olha só, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então esse capítulo aqui, ele muitas vezes usado para pregar, mas para o não crente. Pode ser pregado para o não crente, para falar da salvação, mas a sua real defesa aqui é para a igreja, é para você, é para mim, para a igreja do Senhor Jesus. E nós devemos estar atentos na tão grande salvação do Senhor, que é o tema da mensagem desta noite, a grandeza da salvação do Senhor. Então há textos que eles são para nós, e há textos que são para o povo lá fora, para pregar lá fora. Então, um detalhe às vezes que nós erramos em alguns casos, é pegar textos que é para a igreja e querer aplicar para o crente. Não, mas o texto aqui, ele pode ser aplicado para o não crente, mas ele é para a igreja. A problemática está dentro da igreja, e é isso que o autor quer corrigir, quer chamar a atenção da igreja, despertar com o perigo de negligência da salvação, que nós precisamos estar atentos. Olha, o mundo ele vai acabar, as coisas vão acabar, o universo que nós conhecemos, a natureza, essas coisas vão se acabar, mas como verdades foram pregadas lá, e agora também, nesses últimos dias, ele fala, outrora Deus falou aos nossos pais pelos anjos e pelos profetas, mas nesse último dia ele falou através do seu Filho. E como todas as coisas elas vão acabar, vão perecer um dia, como vestes que acabam, né? Vem a traça, corrói, e chega uma hora que o mundo ele vai acabar. Nós temos consciência disso. Então nós temos que o quê? Apegar ainda mais às verdades que já nos foram emitidas e agarrar a essa tão grande salvação. Olha só a grandeza da salvação, tão grande, sugere a magnitude inexprimível. Lá no capítulo, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 10 diz: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Então o Senhor, Ele nos livrou, Ele tem nos livrado e Ele continuará nos livrando. Talvez alguma versão fala, Ele nos salvou, Ele nos salva e continuará nos salvando. Deus, Ele vai fazer de tudo para salvar o seu povo, para nos livrar da condenação eterna, de perdição. Porém, nós não podemos negligenciar a salvação, nós não podemos negligenciar a vida eterna, nós não podemos ficar brincando com as coisas espirituais como se elas não existissem. Nós não podemos ficar brincando com a nossa eternidade como se o mundo se limitasse somente a esse plano. E Paulo chama a atenção da igreja aos Coríntios, quando ele faz aquela defesa da ressurreição, no capítulo 5, verso 19, quando ele fala, se nós esperamos do Senhor somente para esse plano, ou somente para essa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não é diferente do que o autor está dizendo aqui. Não é diferente. Está dizendo praticamente a mesma coisa, porém com uma forma de falar diferente. Mas é para chamar a atenção do povo. Então o novo Senhor nos salvou, o Senhor está salvando e Ele salvará, mas eu não posso brincar com as verdades do reino de Deus. Então a grandeza da salvação é tão grande, é tão maravilhosa, que é um presente tão maravilhoso que você não pode brincar com ele. Hoje deu uma ventania, caiu um negócio lá em casa, quebrou, e a Sofia, vem que caiu aí, pai. Eu fui na cozinha, olhei, não é nada não era nada na cozinha, barulho de vidro quebrado. Daí a pouco ela veio, mas caminhando, quebrou meu negócio, de colocar meu sabonete lá dentro do banheiro, que não sei o que tem, parará. E eu não vi. Mas por que o vento foi derrubar
algo que estava no banheiro, com certeza estava no alto, o vento bateu, ou seja, uma negligência, não era para estar ali, era para estar no outro lugar, corria o risco. Mas quantas pessoas estão às vezes brincando com a salvação, brincando com as coisas espirituais, a grandeza da salvação, Apocalipse 18, e o que vivo estou, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e também do inferno. Olha, a grandeza, ou essa tão grande salvação, e a sua grandeza ela é vista, olha, primeiro, no Senhor que deu. Quem é que fez a salvação? É obra de quem? Quem realizou isso? Foi o nosso Senhor, foi Deus. Então Deus ele fez algo muito grande. Algumas construções no nosso país, que algumas pessoas da arquitetura passam e falam, Oscar Niemeyer. O nome é maior que a obra. A obra remete a quem criou, não é assim? A obra remete a quem criou. Então, quando as pessoas veem as arquiteturas de Oscar Niemeyer, logo lembram de quem? Oscar Niemeyer. Então, a salvação, quem é que idealizou? Foi Deus. Deus, ele pensou. Só que o nosso Deus, ele não é um Deus pequenininho, ele é um Deus grande. Para se pensar em algo tão grande, ele tem que ser muito grande. Alguém até diz, você é do tamanho do seu sonho. Já ouviu? Já ouviu essa expressão? Você é do tamanho do seu sonho. Essa tão grande salvação foi idealizada e planejada por um Deus muito grande. Um Deus com D maiúsculo, não com Deus com D minúsculo. Um Deus soberano. E olha só a grandeza desse Deus, a pessoa dele. Isaías 46, abre lá rapidinho, falei que você ia ficar bom de Bíblia hoje aí. Isaías 46. Encontrou? Faço chegar a minha justiça, verso 13, faço chegar a minha justiça e não está longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião um livramento e em Israel a minha glória. Deus que planejou essa salvação, Deus criou ela, Deus chamou o povo, Deus chamou o homem, desse homem fez um povo, fez uma nação. E dentro dessa nação Deus tirou um homem, ou seja, Deus introduziu no ventre de Maria Jesus Cristo, e dessa tribo dos judeus veio Jesus para libertar o povo. Ou seja, a salvação do Senhor, sabe, ela não está longe, ela está perto, e nós não podemos negligenciar. Mas olha o tamanho também da pessoa desse Deus. Isaías ainda 40, vai mais um pouquinho atrás, a Isaías 40, só voltar um pouquinho. Encontrou? Aleluia. Olha só o verso 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ou seja, o nosso Deus, ele é grande, um Deus poderoso. Foi Ele que criou todas as coisas. A palavra fala que Ele criou os mares e estabeleceu um limite para os mares. Os mares não podem avançar. E quando eles, na sua revolta, avançam, mas eles têm que voltar para o lugar do qual Deus estabeleceu, Deus mandou ficar. A palavra de Deus nos diz que Deus criou todas as coisas, as estrelas dos céus. Deus chama os exércitos de estrela ou de anjos, todas pelo seu nome, cada um aparece diante dele. Quem é que pode fazer um negócio desse? Deus, um Deus grande, um Deus maravilhoso. Então fala da pessoa desse Deus e do poder de Deus. Jó 38, fala rapidinho comigo. Jó 38, não vou ler tudo. Verso 1 diz: depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: que é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento?
Cinge, pois, os lombos como homem, pois a ti perguntarei, e tu vai me responder. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre que estão fundadas as bases, ou as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegram-se e cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com as portas, quando irrompeu da mar, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura, e escuridão por fraldas? Ou seja, o Deus está perguntando para Jó, cabeção, vem cá, senta aqui, vamos conversar com você, aqui, trocando popular aqui. Rapaz, onde é que você estava quando eu criei todas essas coisas? Você está aí reclamando, murmurando? Onde é que você estava quando eu criei as estrelas, as nuvens? Me responde aí, cara. O mar, quando eu fiz a terra, lancei as bases, os fundamentos, onde é que você estava? Às vezes nós ficamos questionando Deus. O que o Senhor está deixando isso comigo? Deus, tem hora que a gente quer ensinar Deus, tem hora que a gente esquece do poder de Deus. Ele criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Onde é que nós estávamos? Onde é que você está? Onde é que eu estou com nós passando por uma luta e começo a questionar os desígnios de Deus? A palavra fala, faz forte e alcançado e multiplica as forças ao quem não tem nenhum vigor, e o catarro está gargando na garganta. Eles gostam, né? Da minha palhaçada. Onde você está, Jó? Fica novamente lá em Hebreus. A tão grande salvação. Então, essa tão grande salvação, ela é vista na pessoa de Deus. O nosso Deus é soberano. Ela é vista no poder de Deus, mas ela também é vista no amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou de uma maneira tão grande, que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a grandeza dessa salvação é vista no ato do amor de Deus, no ato onde Deus entregou o seu Filho para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar. O autor aos Hebreus, Romanos, fala que Deus, Ele prova o seu amor para conosco no fato de nós ainda estarmos em pecado. Ou seja, Ele não esperou você mudar, Ele não esperou você consertar, não, Ele já te amou, mesmo em pecado, mesmo em todo tipo de perversidade, distante, sem conhecer. Ele olhou e falou assim, eu amo, e Deus providenciou todos os meios de salvação para que você pudesse ouvir essa salvação. Deus levantou um missionário, é uma música, é um convite para vir à igreja, é um evangelismo, é uma mensagem, e essa salvação chegou até você. Ou seja, essa salvação é tão grande, nós podemos ver ela é vista nessa pessoa de Deus, na sua pessoa, no seu poder, mas também no seu amor, principalmente. Então, nos momentos de dificuldade, você olha e fala assim, não, Deus, Ele me amou, Ele provou o amor dele. Se Ele, quando nós ainda estávamos em pecado, Ele nos amou, porventura não nos dará também todas as coisas, uma vez que agora nós já não fomos reconciliados com Ele? Então coloque isso no seu coração. Se antes de nós conhecermos Ele nos amou, quanto mais agora, que nós fazemos parte da família. Se Ele teve esse cuidado, esse zelo em demonstrar esse amor, por que você vai ficar desesperado? Porque você vai ficar ansioso? Fique atento, confie no Senhor, descanse no Senhor. Lembre que havia pessoas que estavam entraram dentro da comunidade, estavam levando o povo a desviar da fé. Eles pararam de olhar para Deus e passaram agora a olhar para as obras da lei. Deixaram de olhar para a cruz e passaram agora a olhar para as obras. Deixaram de olhar para Cristo que pagou o preço. Estavam voltando a sacrificar. Deixaram de congregar, estavam agora se tornando presas fáceis de todos os lobos vorazes que há no mundo. Estavam negligenciando a salvação.
Então, a sua grandeza também, ela é vista, olha, nos acontecimentos sobrenaturais que serviram de berço. O versículo de número 4, lá em Hebreus, rapidinho aí, Hebreus versículo 4, olha, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então presta bem atenção, a grandeza dessa salvação, ela é vista também nos acontecimentos sobrenaturais, sabe, que eles vieram, foram demonstrados desde o berço, desde o antigo, ou seja, desde quando eles saíram do Egito, e até antes, e durante o deserto, Deus mostrando todo o poder, sinais e prodígios, e ainda fazendo promessas para os últimos dias, porque nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os velhos terão sonhos, os jovens profetizarão. Lembra a palavra do Senhor? No dia de Pentecostes, Deus cumpre essa promessa. Então o autor aqui, ele não só pega lá do Velho Testamento todos os sinais de maravilhas, mas também pega o Novo Testamento. Então essa tão grande salvação, ela é mostrada também por sinais sobrenaturais, o poder de Deus. Eu acredito que se nós dermos aqui um espaço para cada um contar um testemunho de salvação de uma forma sobrenatural, você não vai ficar aqui a noite toda, olhe lá talvez o ano todo. Porque foi o que? O poder de Deus. E Deus agindo de todas as formas. Para quê? Para salvar o povo dele. Então essa salvação, ela é muito grande. E os atos de salvação também são muito grandes. Não tem outra palavra, né? São imensuráveis. E isso demonstrado com poder. Deus aparece numa sarça ardente, Deus manda anjo, Deus faz coisas. Não veio no Apocalipse, não, né? Está cantando aí, ó. Tira, irmão. É lá fora? Queima ele. Ué, não é aqui dentro? É lá fora? Queima ele, Jesus. Amém, queridos? Mas presta atenção, então. Experiências sobrenaturais. Quantas pessoas tiveram experiências sobrenaturais com a caminhada com Cristo? Os discípulos de Jesus. E nós vimos ali o Judas, que viu de tudo, mas negligenciou a salvação. Outra grandeza dessa salvação é vista na gravidade excessiva do perigo do qual ela nos liberta. Olha, do peso ou do pecado com sua culpa, poder, contaminação e punição. Então, essa tão grande salvação, ou a grandeza da salvação, ela é vista também na gravidade excessiva do perigo do qual ela nos libertou. Preste atenção no que a salvação te libertou. De que você foi livre? Eu fui livre do cigarro, pastor. Tá bom. Eu fui livre da cachaça. Tá bom. Eu fui livre dos jogos. Tá bom. Eu fui livre dos ídolos. Tá bom. Eu fui livre da religiosidade. Tá bom. Eu fui livre daquele homem violento, daquela mulher violenta. Tá bom. Eu fui livre de quê? Do inferno. Toda a gravidade do pecado que nos libertou, ele nos libertou do pecado, com a sua culpa, do pecado com a sua culpa, do poder, contaminação e punição eterna. Então, de que nós somos salvos? Nós somos salvos dessa culpa do pecado. E o autor de Romanos, Paulo fala, olha, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor não só nos perdoou, Ele nos perdoou os pecados, e Ele quer também, ou seja, apagar a culpa. E há muitas pessoas que às vezes, talvez até aqui dentro, já foram perdoadas, porém
ainda vive com uma culpa de pecado. Então, nos libertou não só do pecado, mas da culpa do pecado. Ele nos libertou não só dos vícios, Ele nos libertou da morte eterna. Ele nos libertou não só de idolatrias, de pecados cotidianos aqui, Ele nos libertou das cadeias eternas, ou seja, nos libertou de uma eternidade sem Deus. Então é disso que o Senhor nos libertou. Porque se nós tivéssemos partido, queridos, sem ter conhecido Jesus, nós estávamos fritos. Eu digo sempre aqui na igreja, eu não fico feliz quando morre um jovem, mas dói o meu coração. Porque saber se aquele jovem partiu sem Jesus, ele não tem mais oportunidade na vida dele, na eternidade acabou, cessou-se tudo. Por isso que a palavra de Deus fala que enquanto há vida, há esperança. Por isso que nós temos que pregar, por isso que nós temos que evangelizar, por isso que nós temos que testemunhar, levar a palavra do Senhor. Se você bateu o carro, tem seguro? Recupera, o seguro paga um pouco. Se não tem, dá para meter no carro, você trabalha e compra outro, vende aqui para o ferro-velho, beleza, se vê uma barreira, joga a casa no chão, você compra outra, vai para o aluguel, aí você está morando. Ou seja, tem jeito de reverter algumas coisas aqui. Agora, depois que passou para a leitura e não tem jeito mais. Então, nos libertou de quê? Da condenação eterna, do pecado. E Paulo fala: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você sabe o que é o aguilhão? O aguilhão é um ferro, um pau, ou um ferro, uma ponta de ferro, que os animais iam puxando o arado ou a carroça, e o moço ia atrás ali. Isso é o aguilhão. Quantas vezes nós, em pecado, o pecado estava ali apunhalando a gente, a culpa. A gente, ai meu Deus, o pecado nos fisgando, nos machucando, nos ferindo, nos maltratando, castigando. Porque o animal, quando é errado, o que o moço faz? Não é assim? Não é? O cavalo, ele errou, o boi errou. Assim é a lei. Quando errava, ela vinha como na gente, fisgada, pau quebrado. Então, presta bem atenção nisso aí. Lá é assim, mas a lei era assim. Errou, ela vinha e castigava. Então o Senhor nos libertou disso, do poder do pecado, do poder do aguilhão, da lei. Deus nos libertou disso, graças a Ele, louvado seja o nome dele. Olha só, que não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso fez ele, uma vez oferecido a si mesmo. O que o autor está dizendo aqui? Olha, o sacerdote, o sumo sacerdote, antes de fazer esse sacrifício para o povo, diariamente ele tinha que fazer para ele primeiro, porque se ele não fizesse, vinha a culpa dele. Poxa, e aquele sacrifício era tolerância. Eles não perdoavam o pecado do povo, era um meio de tolerância ainda de Deus, já era amor de Deus, já era o poder de Deus, mas o sacerdote ele chegava e falava assim: olha, eu vou ter que sacrificar de novo, porque vai que de ontem não deu certo. Agora em Cristo Jesus não, ele entrou uma vez só no Santo do Santo e eliminou. Por isso nós precisamos ficar debaixo de nenhum tipo de escravidão, de culpa, de condenação, porque Cristo nos libertou. Louvado seja o nome dele. Isso é a grandeza da salvação. Essa grandeza, como eu já falei aqui, não é só da cachaça, do cigarro, mas de uma condenação, de culpa, do poder do pecado sobre nós, porque uma vez que nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E o perigo da negligência. Vamos voltar lá para os Hebreus. Olha, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, então preste bem atenção.
a palavra que foi falada por meio de anjos, ela foi firmada, foi firme, tá? E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Então, tudo aquilo que foi profetizado no Velho Testamento e a lei, tudo se cumpriu dentro da risca, direitinho, bonitinho. E toda transgressão também, ela foi o quê? Punida, ou seja, todo pecado foi punido. Toda alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Lembra lá do Moisés? O Moisés, Deus falou para ele: Moisés, vai lá e aponta para a rocha. Na primeira vez, Deus falou: bate na rocha. Eu falei: bateu na rocha. A rocha deu água. Na segunda vez, Deus falou para ele: Moisés, aponta para a rocha. Aí Moisés chegou e bateu na rocha. Beleza, passou-se anos, quando? Não sei, anos. Aí Deus pega Moisés, leva lá para o topo do monte. Deus é bem, brinca com a gente também, tem hora, pelas coisas. Aí Deus falou assim lá: Moisés, terra prometida. Aí Moisés, que pedacinho é meu sítio, vou fazer de uma cabanazinha, vou pescar, vou aposentadoria. Aqui vai descendo, Deus pega, garra aqui, vou ver se ela vai. Não, você não vai entrar lá não. Mas por que não? Você lembra que você bateu lá na rocha? Foi punido, foi castigado. Ele transgrediu uma ordem de Deus, e Deus puniu. Então preste atenção nisso. Aí entra agora o versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Meu querido, Deus não poupou homens do Velho Testamento. Deus não poupou Judas. Deus não poupou Ananias e Safira. Deus não poupou vários homens do Novo Testamento. Deus não poupou vários do Velho Testamento. Se nós negligenciarmos a salvação do Senhor, nós vamos escapar? Bancar a salvação de Deus no Velho Testamento. Deus chama um homem e fala assim: faça uma arca, tanto para cá, tanto para lá, tanto de altura, pega as animais, de 2 em 2, coloca lá, e o Noé está lá, fazendo a arca, correto? Todos nós conhecemos a história. Alguns dizem que ele ficou mais ou menos uns 100 anos construindo aquilo. Imagina só os jornais da época, os tabloides da época. O que é isso? Aquilo virou uma atração. Ninguém deu crédito àquela pregação. Ninguém deu crédito àquela salvação. Ninguém deu crédito àquele homem de Deus. Ninguém deu crédito àquela mensagem que estava sendo pregada enquanto a arca estava sendo construída. A arca estava sendo construída, está sendo pregando o Evangelho no Velho Testamento, Deus anunciando que viria a destruição e o povo brincando. Eles negligenciaram, eles brincaram. Quando eles perceberam o Noé já estava dentro da arca. Quando eles atinaram para as coisas, a chuva veio e não sobrou ninguém. Eles brincaram com a salvação, eles negligenciaram a salvação. Então preste atenção, é isso que o autor aos Hebreus está dizendo aqui neste povo. Ponto. Como escaparíamos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Lembra que no versículo de número 11, 12 e 13 fala que Deus vai botar fim a todas as coisas, assim como toda parte do Novo Testamento? E Deus mandou Jesus, pagou o preço por nós, morreu na cruz, ou seja, amou o mundo de tal maneira. Como que nós vamos escapar? Se o povo lá da época de Noé não escapou, nós vamos escapar? Aí entra algo muito sério para os nossos dias, que a palavra de Deus fala aqui: muito é dado, muito é cobrado. Nossa geração, nós temos recebido muito de Deus. Nós temos recebido palavra, tem Bíblia, tem gente esquecendo até Bíblia dentro da igreja, tem Bíblia de todas as versões, nós temos podcast, nós temos sites, nós temos igrejas que estão transmitindo seus cultos, ou seja, a palavra de Deus ela está sendo pregada, e o povo está negligenciando. Era isso que estava acontecendo aqui dentro da igreja dos Hebreus. Eles ouviram a palavra e agora estão negligenciando tudo que eles ouviram, isso com milagres, com sinais, com prodígios. Passaram a negligenciar, passaram a dar ouvidos a certos rumores, passaram a dar ouvidos a certos tipos de evangelho, passaram a dar ouvidos a certo tipo de
músicas pseudas cristãs. Está toda uma polêmica aí na internet, aí, essa música aí do Zé Felipe, do Macumbeiro, não está uma bagunça danada aí? Da mulher que rodou a saia e mostrou o que não deveria mostrar. Está lá, né? Música, então o pessoal está ripando essa música, e aí tem gente ainda defendendo a música. Não, porque a questão cultural, a música tudo, irmão, não é de Deus. Então são esses rumores que vão atacando a igreja. Como nós vamos escapar? Se o povo lá no Velho Testamento, eles negligenciaram a arca e não foram salvos. Se nós negligenciarmos o Evangelho do Senhor, essa tão grande salvação que está disponível, o que será de nós? Principalmente nós cristãos, que já conhecemos a verdade. Olha só, os perigos da negligência. Nós vemos que os cristãos estão em perigo de negligenciar essa tão grande salvação. Hebreus, o capítulo número 10, vai para frente, lá no capítulo de número 10. Rapidinho, o pastor José está sempre falando isso aqui, e hoje voltei a falar porque faz urgente a palavra do Senhor. Capítulo 10, o verso de número 34, 10:34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem um grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, o quê? Virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, se negligenciar essa tão grande salvação, trocando aqui, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, dos da fé para a conservação. Então, olha o perigo da negligência da salvação. Nós que estamos nesse navio, nós que estamos nesse barco chamado salvação, se nós começarmos a brincar com ela, se nós descermos do barco, se nós descermos da salvação, se nós negligenciarmos essa salvação do Senhor, não resta nada para nós mais, a não ser o que? Condenação. O autor aqui está dizendo, nós não somos os que retrocedem para a perdição. Quem negligencia, quem retrocede para a perdição. Isso tem que ser entendido. Então é isso que o autor vem trabalhando do início ao fim de Hebreus, e dando vários e vários exemplos. E no capítulo que nós tiramos para meditar nessa noite, é isso que ele está dizendo. Como escaparíamos nós se nós negligenciarmos a grande salvação? Não resta nada mais a não ser uma expectativa de sofrimento, de dor, de condenação. Pastor, mas ninguém vai retroceder, não? Capítulo 10 fala que muita gente estava abandonando a fé. Muita gente, depois de ter testemunhado, depois de ter experimentado, depois de ter vivido, depois de ter sofrido, de ter perdido as suas coisas, estavam agora desistindo da caminhada cristã. Está ali, li para vocês. Irmão, nós temos que ir até o fim. Doa, bate, sofra, perde, mas vai até o fim. Tem pessoa depois que perder tudo, depois que renunciou tudo, aí chega no final e vai desistir. Nós não somos os que retrocedem, nós somos aqueles que perseveram. Como nós vamos escapar se nós negligenciarmos, se nós brincarmos com a nossa salvação? Olha, os cristãos estão em perigo de negligência, de perder ou vacilar nessa tão grande salvação. Por quê? Olha, porque ela ainda é, em grande parte, invisível e espiritual. Há um risco, por quê? Porque ela é ainda, em parte, invisível. Ela é espiritual, você não está vendo. Em parte, às vezes seria um milagre, às vezes seria um sinal, mas em parte. Eu não estou vendo nada.
de Hebreu, de Pedro, a carta de Pedro fala, olha, tem gente que está falando assim, desde que o mundo é mundo, os céus é céus, cadê a promessa da sua vida? Às vezes nós ficamos assim, Jesus para mim que nada, eu já falei isso, irmãos, nos meus momentos de crise, ainda bem que a trombeta não tocou e deu um raio, já pensou? Eu não estou com raiva desse negócio já. Então, todos nós passamos por isso. Então, nossa salvação ela não é completa ainda, seja, lá na cruz sim, mas ela é embaixo espiritual. Nós caminhamos pela fé. Você não está vendo, mas nós cremos. Amém? Que bom seria se já tivéssemos lá, como alguns dos nossos irmãos já estão, mas nós ainda estamos aqui. Então corre-se um risco. Por quê? Porque ela é parte invisível, ela ainda não está concretizada na sua plenitude o fato de Jesus voltar e buscar a sua igreja. Mas Paulo faz uma advertência, porque vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Você tem que caminhar por fé, não é pelo que você vê. Você não está vendo a salvação, você não está vendo o céu, você não vai ver luz. De repente não vai nem experimentar de milagres, mas é pela fé. O meu justo viverá pela fé, e isso não pode ser negligenciado. Amém? Outro período da negligência, por causa das influências perversas do mundo ao nosso redor. E Romanos fala que não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Ou seja, se nós pararmos para ficar ouvindo as vozes que há no mundo, nós vamos negligenciar a nossa salvação. Se nós pararmos para olhar para a direita ou olhar para a esquerda, se nós pararmos para olhar para a dificuldade, para o problema, nós vamos nos perder. O justo vive e caminha por fé, sempre. Então não olhe para o mundo, tenha sua mente transformada todos os dias. Amém? Outro ponto aqui, por causa da tendência incrédula da mente carnal dentro do homem. Uma outra forma, às vezes, que ocorremos o risco de negligenciar a salvação é porque nós ainda temos uma mente carnal. Pensamos muito na forma carnal. Paulo até fala assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo por fazer, eu acabo pecando. Paulo fala isso: eu não quero pecar, mas acabo pecando. Porque ainda está em nós. Não há como negar isso. Porém, nós temos que sacrificar a nossa carne. Nós temos que mudar, ter uma metanoia, uma transformação de mente. Amém? Outro ponto perigoso, por causa da tendência incrédula de uma mente, que eu já falei aqui, perturbada dentro do homem. Os cristãos estão correndo o risco de negligenciar a salvação ao ignorar recursos da graça. Então nós corremos o risco de negligenciar a salvação quando nós ignoramos os meios da graça, a oração, a santificação, a leitura da palavra de Deus. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. O autor aos Hebreus fala isso. Não deixe de congregar. O autor aos Hebreus fala isso. A palavra de Deus fala: orar em todo o tempo. Está aqui na palavra do Senhor. São meios de graça, principalmente de congregar também, porque o membro do meu corpo aqui, ele se alimenta no meu corpo. Uma vez fora, ele está perdido, está vulnerável, ele vai acabar por atrofiar, morrer. Então nós precisamos valorizar os meios de graça. Mas há pessoas que eles não valorizam a oração, a leitura da palavra, a escola dominical, o culto de quinta, o culto de terça, as vigílias, ou seja, não valorizam. Aí está brincando. Lembra das 10 virgens? Estavam negligenciaram o azeite. E elas não entraram. Elas não participaram. Então ignorar. Outro ponto: os cristãos estão correndo o risco de negligenciar a salvação ao falhar em compartilhar o Evangelho. Pelos frutos conhecerei a árvore. Quando comunicamos o Evangelho, a nossa fé ela é avivada, ela é vivificada. Hoje pela manhã foi bênção aqui, irmãos. Veio uma missionária, contou o testemunho dela, e eu até chamei a atenção com carinho, com amor,
do Cláudio Marinho. Você gravou? Não gravei, não, passou. Fui na cabecinha dele, com carinho, vou cobrar vacina. Foi maravilhoso. Mas agora falou, pastor, agora vou gravar até os mosquitos. Passa aqui, essa parte ali. Eu falei, não grava. Pode ter dito alguma coisinha, vai ficar bom. Foi benção, né, João? Foi benção, foi maravilhoso. Então é meios de graça. Fechando aqui, irmãos. Negligenciar e obter a completa salvação do pecado interior. Capítulo 7 de Romanos, não dá para ler tudo. É aquele conflito que Paulo fala que ele tem dentro dele. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal eu acabo por fazer. Há uma luta muito grande. Chega um ponto que ele fala: quem me livrará do corpo dessa morte? Amém? Se nós negligenciarmos, vai virar atrofia espiritual. Se nós negligenciarmos, nós não escaparemos da ira. É isso que o autor está dizendo. Vamos lá para fechar aqui a leitura. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então Deus deu a salvação. Você recebeu a salvação. Se você negligenciar diante de milagres, diante de sinais, diante de palavra, diante de culto, diante do evangelho que está sendo pregado, você negligenciar, aí ele faz essa pergunta: como que nós vamos escapar se eu negligenciar? O que resta é a ira. Se você e eu negligenciarmos a salvação, o que resta é a ira de Deus. Então, meu querido, agarre essa salvação em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Deus, obrigado por tão grande salvação. E nos perdoe, ó Deus, o pecado, porque às vezes estamos brincando. Nos perdoe, ó Deus, a preguiça. Nos perdoe, Senhor, a má vontade de ir à casa do Senhor e servir o Senhor. Nos perdoe, ó Deus, a negligência com a obra do Senhor, com tanta coisa para se fazer. Nos perdoe, ó Deus, por ficar, às vezes, cultivando pecados dentro de nós. Tem misericórdia. Ó Jesus, que o Senhor vem trazer luz aos nossos corações nessa noite, e que possamos sair daqui, Pai, melhor do que quando nós entramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fale a cada vida e a cada coração, da responsabilidade de cada um para com o dom, o presente, a salvação que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos passar os avisos. Nós teremos orações na igreja segunda, quarta e sexta-feira, de 7 a 8 horas da manhã. Então, toda semana, segunda, quarta e sexta-feira. Amém? Nessa quinta-feira, nós teremos o nosso culto de oração, Esperança que Fortalece. É o tema da mensagem dessa semana. Convide as pessoas para estar vindo e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? No domingo pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical, 9 horas da manhã. E à noite, nosso culto de louvor e adoração. Se convidei o pastor para estar vindo pregar, o pastor Jairo, se der tudo certinho, ele estará conosco no próximo domingo. Amém? E no final do mês, o último sábado do mês, nós teremos a nossa vigília com as Shalom, e será lá no bairro Barra Alegre. Então, eu convido toda a igreja, você tem carro, venha com o seu carro, e nós vamos sair daqui, e nós vamos lá abençoar aqueles irmãos, como fomos abençoados aqui quando eles vieram. Então, já vai organizando a sua agenda aí, é um projeto para o ano todo, e Deus vai nos fortalecer. Amém?